Jornadas de trabalho extensas, mão de obra infantil, quebradeira, desigualdade e poluição. Hoje é dia de falar de uma revolução que prometia aumentar os lucros e também melhorar a vida das pessoas. E adivinhem, qual dessas coisas não aconteceu? O vizinho começou com a música altíssima na hora que eu apertei aqui para gravar. Vamos torcer para não vazar. A Europa passou por grandes mudanças a partir do século XVIII. A expansão inglesa levou ao surgimento da indústria e também de um novo modelo capitalista. Com as revoluções inglesas que nós estudamos anteriormente, a burguesia ganhou mais presença, ganhou também espaço no parlamento. E com isso, houve a chamada política dos cercamentos. A definição está aparecendo aí na tela e depois vocês em casa dão um pause e leiam bonitinho. Mas basicamente essa política dos cercamentos ela gerou um enorme êxodo rural e, consequentemente, encheu assim, as cidades inglesas de trabalhadores que estavam prontinhos para serem explorados pelas novas indústrias. E lembram lá dos atos de navegação que nós também estudamos anteriormente? E foram feitos novos acordos com outros estados, com outros países, visando garantir ainda mais vantagens comerciais. Os ingleses, olha, eles estavam em ascensão. A Revolução Industrial é dividida em dois períodos distintos e agora nós vamos falar do primeiro, que ficou marcado pela substituição da produção manual pela maquinofatura, ou seja, o uso de máquinas na produção. A indústria têxtil, que se aproveitava de matéria-prima das colônias, de países como a Índia, e também a siderurgia se desenvolveram rapidamente. Afinal, a mecanização desses processos agilizava a produção. O mesmo ocorreu com a locomotiva e também com o barco a vapor. A mão de obra era reduzida, o serviço de transporte de pessoas e também de mercadorias ele era realizado de forma muito mais rápida. Embora essas duas máquinas fossem movidas a carvão mineral, o que poluía bastante o meio ambiente. Então, um pequeno parênteses agora aqui sobre o Brasil. As ferrovias elas se tornaram um símbolo, digamos assim, desse novo modelo industrial. E por aqui o Dom Pedro II inaugurou a primeira ferrovia do Brasil lá no Rio de Janeiro, que foi ali inaugurado no ano de 1854. 6 anos depois, foi a vez de São Paulo também ter a sua ferrovia. Eles inauguraram a São Paulo Highway. Para sustentar esse novo modelo capitalista eram necessários muitos trabalhadores em fábricas e também nas minas. Essas pessoas viviam em péssimas condições. Famílias inteiras, bastante numerosas, habitavam pequenos cômodos que ficavam próximos às fábricas e não tinham nenhum tipo de saneamento, não tinham ventilação, não tinha nada. E favorecia bastante a proliferação de doenças. Essa nova classe trabalhadora tinha jornadas de até 16 horas, em diferentes turnos, desde turnos da manhã, tarde e também da noite. Afinal, a máquina não precisava descansar, galera. Eram os trabalhadores que tinham que se adequar ao ritmo do maquinário. Os salários, que já eram ruins, eles eram ainda menores para mulheres e crianças. É isso aí. O progresso industrial ele fazia uso do trabalho infantil, que muitas vezes culminava em acidentes que acabavam terminando em mortes de crianças. O livro que nós utilizamos aqui na disciplina, ele não se aprofunda muito nesses aspectos do trabalho infantil durante o período da Revolução Industrial. Mas eu achei que seria relevante trazer mais alguns fatos sobre esse tema que não estão no nosso livro, mas estão na obra História Contemporânea através de textos que eu li lá na faculdade quando nós discutimos a Revolução Industrial. A primeira coisa a comentar é que uma fábrica, como vocês devem imaginar, não era um ambiente muito agradável para as crianças, principalmente para as meninas. O local ele reproduzia uma linguagem inadequada para os mais jovens e também era comum que o industrial, o nome dado ali ao dono da fábrica, era comum que esse cara praticasse assédio e abusos com as operárias mais novas. E como que ele anulava a resistência dessas pessoas? Muito simples, pessoal, por meio de ameaças, Eu vou te demitir, você vai ficar sem emprego, e isso aí acabava anulando essa resistência. A carga de trabalho, ela também era extremamente elevada, E o trabalho noturno, ele gerava um dano físico e também intelectual nas crianças. Isso fez com que o parlamento inglês tivesse que criar uma lei que obrigava os jovens a frequentar a escola. Isso ocorreu porque estava havendo ali uma espécie de, digamos que, emburrecimento da população inglesa. As crianças estavam tendo um déficit cognitivo devido a essas longas jornadas de trabalho sem descanso. Então foi criada essa lei pelo parlamento, onde essas crianças precisavam frequentar a escola por algumas horas. Mas, muitas vezes, o professor, com muitas aspas, dessa escola, ele não era completamente iletrado, E os operários, os pequenos operários, eles não tinham aulas e cansados, exaustos, acabavam desabando sobre as mesas da escola e servia muito mais como um local de descanso do que realmente como um local de aprendizagem.
Essas mesmas crianças, elas recebiam castigos físicos, eram mais fáceis de controlar do que operários adultos, obviamente, e forneciam uma mão de obra ainda mais barata, porque o trabalho infantil era pior remunerado do que o trabalho de um adulto. Então, o filho de um operário, desde cedo, né, caso não morresse no caminho, né, se tornava aí um adulto completamente incapaz, com graves dificuldades de cognição, devido a essas longas jornadas de trabalho. Enquanto a prole da burguesia tinha acesso à melhor educação possível. Tudo era desenhado para você nascer, viver e morrer na miséria. As péssimas condições de trabalho que eu já descrevi aqui durante o vídeo fizeram com que na década de 1810 um grupo de trabalhadores liderados por Ned Ludd começasse a destruir as máquinas de uma indústria têxtil. O Ned Ludd é meio que uma figura mitológica, né? Não existem muitas evidências da sua existência, mas ele aparece aí nessas lendas como quem liderou esse movimento ludista, que assim sendo, né, ele começou a ser visto como uma espécie de protesto dos trabalhadores, né, dos operários, contra os seus patrões, porque ele dava prejuízo aos empregadores de duas formas distintas. A primeira, a produção parada, então não gerava lucro, e segunda, o alto custo para arrumar as máquinas ou até mesmo comprar uma nova. O governo, evidentemente, reprimiu o movimento e até chegou a enforcar 17 participantes aí do ludismo na década de 1813, no ano exato de 1813. Nessa mesma época, os trabalhadores britânicos acabaram se juntando, formando os sindicatos que buscavam melhorias e também apoiar a família dos trabalhadores em caso de doença, morte ou até mesmo desemprego. As autoridades, meio que a contragosto, foram obrigadas a reconhecer os chamados trade unions, como eram conhecidos esses sindicatos, que conquistaram diversas melhorias, como o salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, a aposentadoria e muitos outros aspectos que até hoje fazem parte da legislação trabalhista de diversos países, inclusive aqui do Brasil. Esse período, que vai de 1850 a 1960, vem logo após os primeiros questionamentos do modelo industrial. Muitos produtos foram desvalorizados devido à alta produção e também à baixa procura por compra. Mas a difusão do aço, o petróleo, a eletricidade e modernização das comunicações marcavam, digamos que, uma nova ascensão do modelo industrial, que agora também se espalhava pelo mundo e não ficava mais restrito à Inglaterra. Hoje a comunicação e a locomoção é algo bastante trivial para nós. Eu posso pegar o meu telefone e fazer uma ligação de vídeo com alguém que está lá do outro lado do mundo, na China, por exemplo. Ou mesmo posso fazer refeições, duas refeições distintas em países ou cidades que estão a quilômetros, milhares de quilômetros de distância. Um exemplo, em outubro de 2024 eu tomei café da manhã em Buenos Aires, fiz o lanche na cidade de São Paulo e jantei aqui na minha casa. Obviamente que as ferrovias elas não eram tão rápidas quanto os meios de transporte que nós temos hoje, mas significavam um aumento de velocidade enorme quando comparado a cavalos e carruagens, que era o meio de transporte que as pessoas utilizavam na época. A eletricidade foi outra revolução do período. As lamparinas foram substituídas pela lâmpada, criada por Thomas Edison, e a iluminação pública deixou de ser feita pelos lampiões, como aparece aqui nessa imagem. Também surgiu o telégrafo e depois o telefone. Novamente, não era tão prático como os nossos smartphones, mas infinitamente mais velozes do que uma correspondência escrita. Nessa mesma época foi perfurado o primeiro poço de petróleo lá nos Estados Unidos. E até meados do século XIX, ele era utilizado para iluminação, mas depois passou também a ser essencial como combustível dos motores a combustão, algo que ocorre até os dias de hoje. Atualmente, o petróleo é uma importante matéria-prima e um dos recursos mais importantes da economia mundial. Ele está presente aqui nesses bonequinhos de Star Wars que vocês estão vendo ao fundo, na cadeira que eu estou sentado, até mesmo aqui o plástico do meu pincel e materiais do meu celular que está aqui na minha frente sendo usado para gravar esse vídeo. O petróleo está presente em tudo. A expansão industrial gerou uma enorme concorrência entre produtos de diferentes países, mas o capital, ou seja, a riqueza que era obtida dessa produção, ficou concentrada em um pequeno grupo, que ficou conhecido como capitalistas. Já a maioria da população só tinha a sua força de trabalho para vender por um trocado mensal, eram os chamados proletários. No entanto, os pequenos capitalistas também não resistiram a esse monopólio do século XIX. As fábricas que eram menores, elas foram compradas por grupos maiores ou então simplesmente tiveram que declarar falência. E assim, o conto de fadas do liberalismo foi novamente questionado, porque a livre concorrência
tão defendida por essas pessoas, né, pelos intelectuais desse movimento, acabou sendo engolida pelo monopólio e também pelas medidas protecionistas dos estados industrializados que buscavam o quê? Taxar os produtos estrangeiros. Também existem mais dois períodos, né, nessa divisão que é feita da Revolução Industrial. São eles a Terceira Revolução Industrial, que teria de seu início logo após o desenvolvimento da energia atômica e do setor aeroespacial, aí digamos que após o fim da Segunda Guerra Mundial, e também a chamada Indústria 4.0, ligada ao uso de sistemas de informação e à automação das indústrias. Mas nada disso é um consenso entre os historiadores, são apenas conceitos que existem aí e que eu gostaria de mencionar para vocês. A produção em larga escala foi uma das marcas da Revolução Industrial e isso transformou por completo a relação de nós, seres humanos, com a natureza. A superprodução, fruto do consumismo da sociedade, leva ao desgaste de recursos naturais, à produção excessiva de lixo e até mesmo à poluição por meio de descartes indevidos de substâncias químicas ou simples resíduos da produção. E vale aqui um questionamento geral, né, para todos nós. Será que nós todos assim precisamos de tudo aquilo que nós adquirimos? Será que eu preciso, por exemplo, de todas essas roupas que estão aqui dentro? Ou dos tênis que estão aqui embaixo, né, dos calçados que estão aqui e vocês não estão vendo? É um questionamento extremamente válido. E esse modelo industrial, ao contrário... E como eu dizia antes de ser interrompido aqui pela minha porta, esse modelo industrial, ao contrário do trabalho artesanal, ele é feito em etapas, né? E a tecnologia ela é visível nas grandes cidades. Inclusive também se a gente for analisar outros índices como a expectativa de vida e a queda de mortalidade por doenças que antes seriam letais e hoje são completamente curáveis, né? Tratáveis, digamos assim. Mas todos esses avanços, eles não refletem, né, na qualidade de vida de toda a população. A desigualdade ela é cada vez maior, principalmente nas grandes cidades. E aqueles que mais ameaçam a vida por meio da poluição ambiental são os que menos sofrem as consequências disso. A mineração, por exemplo, já deixou bairros em Maceió completamente inabitáveis, tirou a vida de pessoas aqui em Minas, né, na cidade de Mariana e em Brumadinho. As mudanças climáticas promovidas pelos seres humanos, elas destroem a vida dos mais pobres. E quando surgiu uma pandemia, né, como nós vimos ali da Covid-19, foi possível constatar a diferença de acesso a vacinas e tratamento entre países mais ricos e aquelas nações mais pobres. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele reflete diretamente o conteúdo que é abordado no nosso livro didático, com um ou outro adendo, né, retirado de outras fontes. No fim, nós podemos concluir que a Revolução Industrial, que nos fez sonhar com uma melhoria de vida, acabou fazendo de nós, né, da população, escrava do trabalho. E, atualmente, até ameaça a nossa existência, não só pela poluição, que afeta a todos, mas principalmente as camadas mais pobres, mas também pelas incertezas do mercado de trabalho, fruto, né, dessa era de automação. É isso aí, valeu e falou!